existe uma crise demográfica em Portugal que se junta às outras crises que temos, não é? À crise económica, à crise financeira e à crise social. Os sintomas da crise demográfica. A demografia é uma ciência simples. Basicamente tem duas variáveis, que cada uma delas dividida em duas componentes. Uma é a mobilidade, portanto as pessoas entram e saem, há imigração e imigração. E a outra tem a ver com o ciclo da vida, que é nascem e morrem. Portanto, entram quando nascem, saem quando morrem. Ora, os dois sintomas dessa crise demográfica têm a ver com uma imigração crescente e que se acelerou muito a partir de 2010, acelerou-se significativamente, por isso é que este dado dos 120 mil, a última medida que temos, é bastante superior às estimativas de saídas que tínhamos nos anos anteriores, portanto em 2007, 2008, 2006, em que já havia algum crescimento da imigração. Tudo aponta para isso, mas há um salto importante a partir de 2010. E, por outro lado, o que nós tínhamos também eram muitas entradas de pessoas, de imigrantes com I, de estrangeiros que iam trabalhar para Portugal, sobretudo em 2004, 2005, progressivamente vieram-se a reduzir e nos últimos anos, 4, 5, 6 anos, o que temos é sobretudo pessoas a regressarem aos países de origem e irem trabalhar para o outro lado, para outros países. O resultado disto, juntando as duas coisas, é que passamos de um saldo migratório positivo a um saldo migratório negativo e a acentuar-se. Se não se acentuar, pelo menos estabilizará em valores francamente negativos. Dizem alguns estudos que, considerando Portugal no contexto dos países em crise, Portugal será provavelmente o único que, a sair da crise, vamos pensar no final desta década, falo-á com menos população do que aquela com que partiu para a crise. Eventualmente pode haver um outro, porventura a Grécia, que também registre isto, mas se registar será um valor mínimo e é improvável que o seja. Portanto, isto é um sintoma claro da crise. A que se juntam mais duas coisas, da crise demográfica, a que se juntam mais duas coisas. Uma é o grande envelhecimento da população portuguesa, para que não contribui nem as saídas de população ativa jovem, nem o decréscimo da natalidade, não é? E a fecundidade muito baixa, que também temos. Portanto, o grande envelhecimento da população portuguesa à escala mundial e europeia. Portugal é dos países, e é isto que é muito significativo, envelhecer, digamos que é uma história natural. Agora, ter um dos níveis de envelhecimento mais altos do mundo obriga a que tenhamos uma atenção redobrada ao processo e ter uma das taxas de fecundidade mais baixas da Europa, se não mesmo a mais baixa. Às vezes a Bósnia tem valores semelhantes a Portugal, mas ter uma das taxas de fecundidade mais baixas da Europa faz com que este sintoma de crise seja relevante, porque quando o comparamos com outros países, ele é mais acentuado do que nesses outros Estados. Há aqui que fazer uma nota prévia, que é dizer, bom, a situação demográfica portuguesa ou a crise demográfica portuguesa está apenas relacionada com a Troika ou apenas relacionada com o período de crise, não é? Não é verdade. Portanto, há aqui um processo estrutural que, sobretudo no que diz respeito aos fenómenos naturais, designadamente aos nascimentos, já vem de há muito tempo. Portanto, estruturalmente, o número de nascimentos e a taxa de fecundidade vêm a cair, o que tem a ver com o próprio funcionamento, por um lado, dos sistemas sociais, o que é que nós desejamos para a vida, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida dos filhos, o que é que projetamos em termos de futuro dos filhos, a gestão do tempo que temos disponível e que faz com que as pessoas tenham hoje menos filhos do que tinham no passado, valorizando-os igualmente ou mais agora, até do que valorizavam porventura antes. Acontece é que no contexto em que estamos, por estes fatores que acabei de dizer, as pessoas tendem a ter menos filhos. A isto junta-se uma outra componente estrutural que se agrava, e já vamos ver porquê, recentemente, que também contribui para que se tenham menos filhos, que é a própria componente económica e das relações laborais. Não é? O que é favorável a ter filhos? É alguma estabilidade, digamos assim. Estabilidade, por exemplo, no contexto do mercado de trabalho, saber que se tem salário, que o contrato dura algum tempo e que se traz dinheiro para casa, entre aspas, o que garante que se pode sustentar o filho com segurança durante muito tempo. O que é estabilidade? É não ter uma mobilidade geográfica associada ao trabalho muito grande e muito forte, o que permite que os miúdos estejam na escola ou estejam na creche, desenvolvam o seu círculo de amigos com alguma tranquilidade, coisa que também não é compatível com a hipermobilidade que se tem promovido a um mercado associado ao mercado de trabalho mais regulado e muito mais precário e muitas vezes já não é presença no mercado de trabalho, é mesmo desemprego e períodos de desemprego. Ora, estas duas componentes, uma social e outra de funcionamento dos mercados de trabalho, apontam, tanto uma como outra, para um decréscimo claro da fecundidade.
Onde é que entram as políticas da Troika? Entram, em primeiro lugar, porque relativamente à segunda componente, que é do funcionamento do mercado de trabalho, toda a política desenvolvida acentua aquilo que já existe. Lógicas de precariedade, de baixo salário, de instabilidade. Isto é, as lógicas incompatíveis com o ter mais filhos. Acaba por ser uma coisa complexa, mas é a falta de sustentabilidade do próprio país. Há um economista americano chamado Simon que diz que, ele fala sobretudo das migrações, mas que diz que um país que tenha uma imigração sistemática, portanto saídas sistemáticas de população e portanto perda por essa via, dificilmente é um país sustentável. Sustentável é aqui uma palavra que eu estou a acrescentar. E a questão é que mesmo que possa haver ganhos resultantes da imigração num prazo curto, e pode ser, então não saem, não estão desempregados, não se pagam subsídios de empregos, não geram tensão social, vão encontrar trabalho noutros lados, etc. A prazo, isto é sempre uma desvantagem, porque o que acontece é que a determinada altura, como é sobretudo a população jovem, não é? Quando a determinada altura a economia quiser crescer, vai encontrar-se perante a falta de um conjunto de indivíduos que eram fundamentais para contribuir para esse crescimento. A outra componente, que é aquela de que as pessoas falam mais e que se discute mais vezes, porque é talvez a mais óbvia, tem a ver com a sustentabilidade da sociedade no contexto dos equilíbrios e da justiça entre os diferentes grupos sociais e também as diferentes gerações, e sobretudo as diferentes gerações, que é a partir do momento em que não há população ativa jovem, ou em que a população ativa jovem se reduz muito, sendo essa aquela que fundamentalmente cria riqueza, que permite sustentar o funcionamento do país, não é? Em que temos uma falta dessa população e, ao contrário, temos uma massa muito significativa de população mais velha, que felizmente vive mais anos e que está aposentada, nós podemos ter, obviamente, um déficit de sustentabilidade relativamente a esta população. Isto é, o sistema de segurança social, que começa hoje a ter problemas, a muito curto prazo terá problemas sérios de sustentabilidade, porque aqui há uma questão de solidariedade geracional. Cada geração, não é, sustenta a geração que lhe está acima e que saiu do mercado de trabalho, esperando que depois os seus filhos vão fazer o mesmo. Se se gera um hiato aí significativo, nós vamos ter uma geração ausente e, portanto, que não vai conseguir sustentar a geração seguinte. Dois tipos de medidas essenciais, com dois objetivos essenciais. Um era conseguir que o número de nascimentos aumentasse um bocadinho. Isto é, que passássemos outra vez para próximos dos 100 mil, que era o que costumávamos ter. Se calhar não conseguimos fazer isso num ano ou dois, eles desceram rapidamente, mas podíamos num prazo um bocadinho mais longo, mas enfim, eu diria ainda nesta década, voltar aos 100 mil nascimentos anuais. E por outro lado, tentar um equilíbrio entre entradas e saídas de população. As medidas fundamentais são de caráter estrutural e não são fáceis. O que é que são medidas de caráter estrutural? São aquelas que implicam o mercado de emprego a funcionar de uma forma muito mais ativa e, portanto, que implicam criar um número de empregos significativo, que implicam não ter uma redução dos empregos tão grande como aquela que se está a assistir agora, porque quando nos aparece o Primeiro-Ministro a dizer que criaram-se não sei quantos empregos no determinado ano, ele esquece, pois é, criaram-se esses, mas perderam-se um outro número também muito significativo. Portanto, era evitar a destruição do emprego e, por outro lado, criar algum emprego. Isto era uma questão fundamental. Segundo aspecto fundamental, ainda no mercado de trabalho, é alterar o quadro das relações laborais, garantindo maior estabilidade laboral às pessoas e designadamente aos jovens. No domínio da imigração, o facto de se terem algumas medidas ativas para a integração das pessoas no mercado de trabalho pode impedir que mais gente saia. E se conseguir isto, talvez se consiga um equilíbrio entre as entradas e as saídas. Supletivamente, ainda neste quadro mais macro, e até agora estamos muito direcionados para o mercado de trabalho, supletivamente, ainda neste quadro mais macro, também se tem de alterar a mensagem. Isto é, tem de haver uma mensagem clara que se baseie num quadro de construção de um futuro coletivo comum e onde o centro da preocupação seja a qualidade de vida das pessoas. Quando nós olhamos para a nossa história, vemos que é em dois momentos onde o capital de esperança é muito forte e num até não era a questão económica a mais importante, que é a seguir à Revolução. Nos anos a seguir a 74 nós temos um aumento do número de nascimentos. E são anos de crise económica na Europa, fortíssima, é a crise de 73.
O segundo período, de facto, tem uma componente económica melhor, mas até começa num período de uma pequena crise, que é o início dos anos 90, é quando Portugal, depois de ter entrado para a União Europeia, começa efetivamente a entrar, digamos, na máquina da União e a assumir-se como país membro da União Europeia. E esse período nós também vemos um crescimento, primeira metade da década de 90, crescimento do número de nascimentos. Portanto, não é apenas a questão económica, há aqui também uma questão da confiança e do acreditar no futuro. Eu acho que tocando nestas duas, económica, mercado de trabalho, confiança, futuro e qualidade de vida, ajudam a que as pessoas tenham perante a natalidade uma atitude distinta. Pode levar-nos aos 10 mil e então a retrair um bocadinho este processo de envelhecimento tão rápido. Depois, há as medidas específicas e diretas. O que eu acho é que estas sendo diretas relativamente, por exemplo, ao estímulo da natalidade, são supletivas das outras. Fazer só estas, sem mudar o quadro, provavelmente é deitar dinheiro para a rua. Quais são as diretas? As diretas têm a ver com os incentivos habituais, não é? Os abonos de família, que foram, os abonos de família, os abonos às crianças, que foram cortados ou retirados em alguns casos, é a reintrodução disto, ajuda supletiva, eventuais subsídios ao nascimento, ajuda supletiva, eventualmente isenções fiscais quando se tem segundo e terceiro filho, é uma componente supletiva também, garantir um bom funcionamento ainda maior, um crescimento ainda maior do sistema de creches, sobretudo de jardins infantis. Ele já é largo, mas ainda pode ser mais alargado, o que permite compatibilizar melhor a vida no espaço de trabalho e a vida em família, e depois criar ainda os sistemas adicionais para que os pais possam acompanhar os filhos na fase inicial. Portanto, um esquema de parentalidade forte, e a mim eu acho que não deve ser só uma coisa de maternidade, tem de ser o pai e a mãe, para que possam estar vários meses com os filhos, sem perder o salário rapidamente, sem haver eventuais riscos de despedimento, etc. Este conjunto de medidas supletivas deve também ser tomado. Agora, sem a mudança do quadro económico, do funcionamento do mercado de trabalho, da criação de um outro projeto em termos de esperança para o país, estas medidas, enfim, têm um efeito muito, muito reduzido.